Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, um dos maiores conflitos da história e um tema muito cobrado nos vestibulares. A guerra aconteceu entre 1914 e 1918 e envolveu quase todas as grandes potências da época. Mas antes de entender a guerra em si, é importante conhecer o contexto que levou o mundo a esse conflito. No final do século XIX e início do século XX, a Europa vivia o chamado imperialismo, com as potências disputando colônias, mercados e territórios na África e na Ásia. Essa rivalidade econômica aumentou a tensão entre os países. Além disso, existia uma forte corrida armamentista, ou seja, todos os países estavam se armando e se preparando para uma guerra. O clima era de nacionalismo extremo e qualquer conflito local poderia se transformar em uma guerra mundial. As potências se dividiram em dois grandes blocos: a Tríplice Entente, formada por França, Reino Unido e Rússia, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. A Itália, no entanto, mudaria de lado durante o conflito. O estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, em junho de 1914, na cidade de Sarajevo, por um sérvio nacionalista. Esse evento desencadeou uma série de declarações de guerra em cadeia. O conflito se dividiu em duas fases principais. A primeira fase, a Guerra de Movimento, em 1914, quando os exércitos se deslocaram rapidamente. A Alemanha avançou sobre a França, mas foi contida na Batalha do Marne. A segunda fase foi a Guerra de Trincheiras, de 1915 a 1917. Foi uma guerra longa, parada, extremamente violenta, com milhões de mortes em combates nas trincheiras, especialmente na frente ocidental. Novas armas como metralhadoras, gases tóxicos e tanques envolveram o conflito ainda, tornaram o conflito ainda mais destrutivo. Em 1917, dois eventos mudaram o rumo da guerra. A Rússia saiu do conflito por causa da Revolução Russa, que derrubou o czar e instaurou o governo bolchevique. Logo depois, os Estados Unidos entraram na guerra do lado da Tríplice Entente, principalmente por causa dos ataques alemães a navios civis comerciais. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva para a vitória da Entente. A Alemanha, enfraquecida, acabou se rendendo em novembro de 1918. A guerra terminou oficialmente com o Tratado de Versalhes. Em 1919, esse tratado culpou a Alemanha pela guerra e impôs pesadas indenizações, redução do exército e perda de territórios. Essas punições geraram um profundo sentimento de revanche, que mais tarde contribuiria para o surgimento do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram enormes: milhões de mortos, destruições em massa, crise econômica, fim de impérios como o austro-húngaro, o russo e o otomano, o surgimento de novos países da Europa. Além disso, a guerra marcou o fim da hegemonia europeia e o início da influência dos Estados Unidos na política mundial. Em resumo, pessoal, as causas principais foram o imperialismo, o nacionalismo, as alianças e a corrida armamentista. O estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, e o resultado foi a vitória da Tríplice Entente e a criação do Tratado de Versalhes, que preparou o cenário para a Segunda Guerra Mundial. Até a próxima aula.